Bom dia, pessoal. Aqui é o professor Júlio, né? Vou falar um pouquinho com vocês sobre unidades de medida, sobre transformações de unidades de medida, que é um assunto importantíssimo. Vamos lá. O que são as unidades de medida? As unidades de medida são essas que você conhece: metros, gramas, Kelvin e assim por diante. Nós vamos falar de algumas especificamente, porque nós estamos interessados na transformação dessas medidas aqui, tá? Então, só como exemplo, eu vou começar com as unidades de massa. As unidades de massa, né? A unidade do SI de massa é o nosso querido grama. Isso aqui, ó, é o grama. Agora nós temos os múltiplos do grama e nós temos também os submúltiplos, né? Aqui nós temos os múltiplos, ó, aqueles que são maiores que 1 grama, e os submúltiplos. Desses aqui, o mais conhecido é o múltiplo do grama, o quilograma, né? Nós usamos todo dia. 1 quilograma tem quantas gramas? Tem 1000, né? Nós temos outros, como o hectograma, que tem 100 gramas, o decagrama, que são 10 gramas, e nós temos os submúltiplos. O decigrama seria 1 grama dividido por 10, ou seja, isso aqui dá quanto? Esse 10 na menos 1 aqui, né? Se você se lembrar da potenciação, isso aqui é 0,1, né? Aqui o centigrama, 10 na menos 2, significa que nós estamos dividindo o 1 grama por 100. E o miligrama significa que nós estamos dividindo 1 grama por 1000, né? Então, aqui já escrito na forma decimal e aqui na forma de notação científica, tá? E aí você se apega a esses nomes: quilo, hecto, deca, deci, centi e mili, que são os prefixos. Eles vão aparecer sempre, né? Por exemplo, se a gente for falar de capacidade, né, a gente vai ter a medida que é o litro, e a gente vai ter o quilolitro, hectolitro, decalitro, decilitro, centilitro, mililitro, né? Nós vamos estar usando esses mesmos prefixos sempre, porque quilo, o que quer dizer quilo? Quilo quer dizer 1000, né? Sempre que você estiver trabalhando com qualquer coisa, não precisa ser unidade de medida, apareceu a palavra quilo, significa que você está falando de 1000 vezes, né? Apareceu hecto 100 vezes, deca 10 vezes, igual Palmeiras, que é decacampeão, 10 vezes campeão. Deci significa que é 0,1. Centi, né? 10 na menos 2. Mili significa que é 1 sobre 1000, ou 10 na menos 3, ou 0,001. Sempre vai ser assim, tá? Se a unidade for massa, é grama. E para você transformar de grama para quilo, para hectograma ou para qualquer um outro, é só multiplicar, né? Por exemplo, se eu tenho 1 quilo, eu tenho essa quantidade de gramas, tenho 1000 gramas, né? Então 1 quilo é 1000 gramas, e 1 grama é quantos quilos? Aí você vai dividir, né? Isso aqui você pode fazer a chamada regra de 3 sempre, né? Porque o que você tem aqui é uma relação de grandeza diretamente proporcional, ó. 1 quilograma está para 1000 gramas, né? Então, por exemplo, 1 grama está para quantos quilos, se você quisesse saber, né? Estaria para x quilogramas. E aí você faz a regra de 3 aqui e você vai encontrar quantos quilos vale 1 grama. Você vai descobrir que 1 grama, né, se você fizer essa conta, dá 0,001 quilograma, né? 1 grama é a milésima parte de 1 quilograma, né? Então você pode fazer regra de 3, porque aqui nós temos uma grandeza diretamente proporcional. Isso aqui vai valer aqui também na medida de capacidade, mesma história. Só que aqui a nossa unidade é o querido litro e não a grama.
Os múltiplos são decalitro, hectolitro e quilolitro, né? Ó, quilo, hecto, deca, como eu te falei. E os submúltiplos, deci, centi, mili. E a unidade é litro, né? Então você junta o prefixo com o litro. E a transformação? Não? Um decalitro são 10 litros. Um hectolitro são 100 litros. Um quilolitro, 1000 litros. E um decilitro, 1 litro dividido por 10. E um centilitro, 1 litro dividido por 100. E um mililitro, 1 litro dividido por 1000. E se você quiser transformar um no outro, você pode usar tranquilamente aqui a regra de 3. Por exemplo, você fala assim, eu quero saber quantos litros eu tenho em um decalitro, né? Por exemplo, aí você vai escrever aqui, ó, um decalitro corresponde, evidentemente, a 10 litros, né? E 1 litro são quantos decalitros? X decalitros, né? Regrinha de 3, você vai resolver. Você vai ver que 1 litro tem 0,1 decalitro. Regrinha de 3 simples, de novo. Olha que beleza, né? Medida de comprimento, né? Aqui nós estávamos na capacidade de comprimento. Comprimento nós temos como a nossa unidade fundamental aqui do Sistema Internacional de Medidas o metro. Os múltiplos: decâmetro, 10 metros, hectômetro, 100 metros, quilômetros, 1000 metros. Do lado de cá nós temos o decímetro, centímetro e o milímetro. É a mesma coisa, ó, quilo, hecto, deca, deci, centi, mili. Aqui nós vamos multiplicando por 10, né? Ó, 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes. Aqui é 1 metro dividido por 100, ou por 100 não, digo por 10. Aqui é o metro dividido por 100, de centi, e o metro dividido por 1000, né? Então, 1 quilômetro tem 1000 metros, 1 hectômetro, 100 metros, 1 decâmetro, 100 metros, decímetro, 0,1 metro, centímetro, 0,01 metro, milímetro, 0,01. Mesma história dos outros dois. E aqui, de novo, né, a proporção é diretamente proporcional. Suponha que você queira transformar quilômetro em hectômetro. Você fala assim, tenho 5 hectômetros. Né? Quantos quilômetros eu tenho? Né? Então, 5 hectômetros, não sei quantos quilômetros que é. Então, vou colocar X quilômetro. Mas eu sei que opa, o que aconteceu? Deixa eu... Por exemplo, se eu quiser transformar 5 hectômetros em quilômetro, né? Posso escrever 5 HM, quero transformar em X quilômetros, que eu não sei quantos são. Mas eu sei que 1 quilômetro, digo que 1 quilômetro, eu sei que 1 quilômetro, vou colocar quilômetro, 1 quilômetro, equivale a quantos, né? Ó, daqui para cá eu multiplico por 10, né? 1 metro dá 10, 1 decâmetro é 10 metros, 1 hectômetro é 10 decâmetros, portanto 100 metros, e 1 quilômetro é 10 hectômetros, portanto 1000 metros. Então 1 quilômetro tem 10 hectômetros. Regra de 3, eu vou descobrir quantos quilômetros, quanto vale X, né? Obter o valor de X. De novo, regra 3, simples, né? Essa regra 3 vale até aqui. Ela valeu para massa, ela foi válida para capacidade, foi válida para comprimento. Porém, aqui em superfície, nós não podemos mais usar a regra de 3, porque aqui nós não temos mais uma grandeza diretamente proporcional. Tá bom? Isso aparece aqui no metro quadrado. E aí eu fiz um exemplo aqui interessante, olha só. Se eu tenho um quadrado com 1 metro de lado, a área dele é 1 metro quadrado. Isso aqui pode nos levar a um engano. Pode fazer com que a gente acredite que
é diretamente proporcional, que um quadrado de 2 metros de lado vai dar 2 metros quadrados de área, e não é verdade. Né? Se eu tivesse 2 metros, daria 4 metros quadrados. E aqui eu peguei um exemplo. Eu fiz aqui ó, um desenho com 1 metro de lado. Você vê que a área desse quadradão é 1 metro quadrado. Por outro lado, eu peguei um quadradinho com lado meio metro. Veja que esse quadradinho com lado meio metro, a área dele não é meio metro quadrado. Né? Se eu tenho meio metro de lado, a minha área é o que? É 1/4 de metro quadrado. Né? Então eu vejo aqui que não é diretamente proporcional, né? Na verdade, porque eu tenho uma função do segundo grau aqui, né? Se eu for olhar bem. Tá? Então na hora de brincar com superfície, as coisas vão mudar um pouco, tá? Quando eu transformo, na verdade, isso aqui, eu faço todo mundo ao quadrado, não é só 1 ou só o m, né? Eu tenho que levar todo mundo ao quadrado. Acontece que quando é 1 metro ao quadrado, o 1 ao quadrado dá 1. E o m ao quadrado é m ao quadrado. Então dá uma falsa sensação que é uma grandeza diretamente proporcional. Agora quando eu faço meio ao quadrado, aí a gente já vê a diferença, porque meio é 1/4. E m ao quadrado é m ao quadrado. Então a gente vê que não é diretamente proporcional. Quer dizer que aqui em medida de superfície, não vale a regra de 3 mais, tá? Esse é o cuidado que eu tenho que ter. E aí aqui eu pus uma tabela. A medida fundamental para a superfície é 1 metro quadrado. Né? Só que quando eu for para decâmetros, né? 1 decâmetro quadrado não vai mais valer 10 metros. Vocês lembram que um decâmetro valia 10 metros? Agora 1 decâmetro quadrado não vale mais 10 metros, tá? Tá bom? Essa daqui é a observação. Um decâmetro era 10 metros. Né? Quanto isso, não há dúvida. Só que aqui eu tenho 1 decâmetro por um decâmetro multiplicado por 1 decâmetro, né? Por 1 decâmetro. Isso aqui seria então 10 metros multiplicados por 10 metros. E vocês sabem que 10 metros vezes 10 metros dá 100 metros ao quadrado. Então nota que aqui de 1 metro o decâmetro não vale. Né? Fique claro, 1 decâmetro quadrado não vale 10 metros quadrados, ele vale 100 metros quadrados. Idem para o hectômetro. Tu se lembra que um hectômetro era 100 metros. Agora, 1 hectômetro quadrado é 100 metros vezes 100 metros, que dá um total de 10 mil metros. E o quilômetro? Né? 1 quilômetro era 1000 metros. Só que aqui, né, você não tem mais 1000 metros aqui, você tem 1000 por 1000. Né? 1000 vezes 1000. E 1000 vezes 1000 dá 1 milhão. Então, 1 quilômetro quadrado é 1 milhão de metros quadrados. E a mesma coisa é válida aqui se nós tivermos um submúltiplo. Aqui, ao invés de eu ter 0,1, né, um decímetro ser 0,1, porque um decímetro é 0,1 metro. Agora, um decímetro quadrado é 0,1 vezes 0,1, o que dá 0,01, né, ou 10 na menos 2. Idem para o centímetro, tu se lembra que um centímetro é 1 metro dividido por 100, né? Só que agora você tem 1 metro dividido por 100, né? Você tem aqui, ó, 1 metro dividido por 100, multiplicado por outro metro dividido por 100. Ou seja, no total você tem 1 metro dividido por 10 mil, né? 100 vezes 100, 10 mil. Você vai ter 1 metro dividido por 10 mil. Ou seja, que vai ter 4 dígitos após a vírgula, 10 a menos 4. E o milímetro? O milímetro, ao invés de você ter
é 1 metro dividido por 1000, você tem 1 metro dividido por 1000, multiplicado por 1 metro dividido por 1000, ou seja, vai dar 1 metro dividido por 1 milhão, né? 10 na menos 6. Então, aqui na superfície não vale mais a regra de 3. Na regra de 3, nós tínhamos sempre uma função linear. Se aumentava em x, aumentava a mesma quantidade em y. Aqui não. Aqui a nossa função ela é quadrática, né? Uma parábola. Tá bom? Então aqui não vale uma regra de 3. Tem que tomar um outro cuidado. Tá? E aproveitando que eu estava falando de medida de superfície, deixa eu falar das medidas agrárias. Are, hectare, centiare. Tá? Um are é 100 metros quadrados. Ou seja, um are é 1 decâmetro quadrado. Tá bom? 100 metros quadrados. Um hectare é 1 hectômetro. Associa o hecta com o hecto aqui. Né? 1 hectare quadrado. 1 hectare é 1 hectômetro. Nota que are e hectare, a gente não fala que eles é o quadrado, eles já são definidos como medida de superfície, tá? Então, um are é 100 metros quadrados e 1 hectare é 100 ares, ou seja, 1 hectômetro quadrado. Já um centiare seria um submúltiplo. Submúltiplo não, ele seria, na verdade, equivalente à unidade fundamental aqui, tá? Ele seria 1 metro quadrado, tá? Só para saber. Volume. Pessoal, volume é parecido aí com a ideia da superfície, não é uma regra de 3. Aqui fiz também um cubo com lado 1. Né? Se você tem a medida do lado do cubo igual a 1 metro, você sabe que o volume do cubo é 1 metro ao cubo. Você sabe isso aí. Então pode te dar a falsa sensação que é só trocar a unidade de metro por metro cúbico, né? E depois de centímetro por centímetro cúbico, tá? Mas não é assim. Eu mostro para vocês aqui, ó, que eu peguei um cubo de meio metro de lado e coloquei lá dentro do nosso cubo maior. Vocês estão vendo aqui, ó, de azul. É um cubo de meio metro lá. Cabem 8 cubos desse dentro do cubo grande. Né? Quer dizer o que, então? Então, se eu pegar aqui uma setinha, se eu pegar um cubo com lado meio metro, eu não vou ter a metade do volume desse cubo. Eu vou ter 1/8. Né? Olha só, então. Por quê? Porque a medida do cubo é a multiplicação dos 3 lados. Portanto, meio vezes meio vezes meio. Né? Metro vezes metro vezes metro. Quando eu faço metro ao cubo, dá metro ao cubo. Quando eu faço meio ao cubo, dá 1/8. De novo, então, nós não temos regrinha de 3 aqui. Então, aqui, a unidade simples é o metro ao cubo. E para cá nós temos o decâmetro. Opa, volta aqui. Nós temos o decâmetro. Só que aí nós temos que estar atento ao seguinte, que 1 decâmetro era igual a 10 metros. Isso aqui não mudou, que é a medida de comprimento. Só que, meu amigo, 1 decâmetro, vamos lá, 1 decâmetro é 10 metros. Isso aqui não mudou. Agora, 1 decâmetro ao quadrado, ele é 10 vezes 10, né? Porque ele vai ser assim, ó, o decâmetro ao quadrado vai ser 10 por 10. Então, vai ser 100, né? 100 metros ao quadrado. E um decâmetro ao cubo agora, que é a medida de volume. Um decâmetro ao cubo, ele vai ser 10 vezes 10 e ele ainda vai ter a... O que mais que ele vai ter? Ele vai ter a nossa querida altura, né?
Então vai ser 10 de largura, 10 de profundidade por 10 de altura. Ou seja, vai ser 10 vezes 10 vezes 10. Que vai dar 1000 metros cúbicos. Então agora se trata de uma função cúbica, né? Então aqui vai ser f de x igual x ao cubo. Né? Ó, aqui dá 1 metro. Aqui em vez de ser 10, vai ser 10 ao cubo, que dá 1000. Aqui em vez de ser 100, meu amigo, vai ser, né, porque 1 hectômetro era 100 metros. Aqui vai ser 100 de um lado, 100 do outro, 100 da altura. Ou seja, 100 vezes 100 vezes 100. Vai ser 100 ao cubo, né? Aqui, ó. O HM ao cubo é igual a 100 ao cubo metros ao cubo, né? E aí se você fizer 100 ao cubo, né, você vai ver interessante. E o quilômetro? O quilômetro era 1000 metros, né? 1 quilômetro era 1000 metros. Só que agora é 1 quilômetro ao cubo, então você tem 1000 por aqui, 1000 por aqui e 1000 por ali. Você vai ter 1000 ao cubo, né? 1 quilômetro ao cubo é 1000 ao cubo metros ao cubo. Só para você ter uma ideia o que é 1000 ao cubo, né? Você poderia escrever isso aqui, ó, junto esses 3 zeros. Você poderia escrever isso aqui como 10 elevado a quanto? Faça uma conta aí. 1000 vezes 1000, 1 milhão. Vezes 1000, 1 bilhão, né? Aí é 10 a sexta metros ao cubo. E vem aqui para os submúltiplos, né? Aqui, ao invés de ser 1 sobre 10, vai ser 1 sobre 1000. Aqui, ao invés de ser 1 sobre 100, vai ser 1 sobre 1000 ao quadrado, né? 1 sobre 1000 ao cubo, né? Para passar de um para o outro, é de 1000 multiplicando de 1000 em 1000. Então, aqui, de novo, você não tem uma medida diretamente proporcional. Você tem aqui uma função cúbica. Cuidado com isso aí. Tempo. Agora, a medida de tempo é um caso interessantíssimo, porque aqui a base não é 10, né? Não vai de 10, de 1 para 10, para 100, para 1000. Aqui é 60. Tá? E, evidentemente, vocês sabem que o dia tem 24 horas, né? Vocês sabem, então, que 1 minuto tem 60 segundos, né? Vocês sabem disso aí. Vocês sabem que 1 hora tem 60 minutos, né? Vocês sabem, evidentemente, que o nosso dia, um dia tem 24 horas. Vocês sabem que o mês tem 30 dias, né? Para efeito de contas, se ninguém te falar quanto é que é, né? A menos que alguém te fala, considere. Você vai falar assim, não, olha, um mês tem 30 dias. E o ano tem 365 dias e por aí vai. Então aqui a transformação, você não vai multiplicar por 10, você vai multiplicar por 60. Você fala assim, olha, em 1 minuto eu tenho quantos segundos? Tenho 10? Não, tenho 60. Né? Essa é a ideia. Agora uma coisa interessante que pode aparecer para você é essa situação aqui. O cara fala que deu 1,2 horas. E aí você vai falar assim, isso aqui é 1 hora e 20 minutos? Não, não é, tá? Isso aqui não é 1 hora e 20 minutos. Isso aqui é 1 hora mais 0,2 parte de hora. Né? Então você vai ter que calcular isso. Né? Isso aqui é igual a 1 hora inteira mais 0,2 horas. Agora, o que significa 0,2 horas? O meu conselho aqui é o seguinte, ó. 1 hora, meu amigão, é 60 minutos. Né? Isso aqui está tranquilo para ti. Então, 0,2 horas, porque aqui nós temos uma relação
de grandeza diretamente proporcional de novo, né? 0,2 hora é quantos minutos? X minutos. Né? Regrinha de 3. Então você vai ter que 1x, tirando as unidades ali porque elas se cancelam, é igual a 0,2 vezes 60. Né? 2 vezes 60 dá 0,2 vezes 60 dá 12, certo? Né? Dá 12. Então você tem o quê? Que x é 12 minutos, tá? Eu dei uma sumida aqui com as unidades, mas é isso aqui que eu vou saber. X é 12 minutos. Então nós temos 1 hora e 12 minutos aqui, ó. 1 hora e 12 minutos. Né? Só para pontuar. E aqui de novo, medida do tempo, nós temos grandezas diretamente proporcionais, podemos usar de novo regra de 3. Tá? Então o que você tem que ficar atento é o seguinte: trata-se de grandezas diretamente proporcionais, posso usar a regra de 3. Não é grandeza diretamente proporcional, não posso usar a regra de 3. E aqui nessas medidas que nós vimos, todas eram, com exceção de superfície e volume. Superfície é uma função quadrática e volume é uma função cúbica. Todas as outras são função do primeiro grau e você pode fazer a regrinha de 3.